Na escuridão da noite, quando o silêncio se adensa e as estrelas parecem sussurrar segredos antigos, há uma voz que ecoa através dos séculos, uma voz que mesmo hoje desafia a nossa compreensão, questiona as nossas certezas e nos convida a mergulhar nos abismos da própria alma. Quem era este homem? Um profeta? Um visionário? Um poeta atormentado pela glória e pela ruína? Ele viu o que mais ninguém ousou ver, ouviu o que a maioria preferia ignorar. E as suas palavras? As suas palavras. Elas rasgaram o véu do tempo, revelando verdades que ainda hoje, tantos milênios depois, nos perturbam. Se sentes o peso das tuas próprias batalhas, se procuras uma luz em meio à escuridão que te cerca, então este é o momento de parar. Este é o momento de escutar. E se esta mensagem tocar o teu coração, se te fizer refletir sobre a tua própria jornada, então peço-te, deixa o teu gosto e partilha esta verdade com quem mais precisa. O seu nome era Isaías. Mas quem era ele na realidade? Não era um pastor humilde como Amós, nem um jovem hesitante como Jeremias. Isaías, filho de Amós, vivia nos corredores do poder, na opulência da corte de Jerusalém. Ele era provavelmente um nobre, um homem culto, com acesso direto aos reis de Judá. Imaginem a cena: o esplendor do templo, o burburinho da cidade santa, as intrigas palacianas. E no meio de tudo isso, um homem que carrega nos ombros o peso de uma visão divina. A sua linhagem por si só já o elevava. Não era um estranho, mas alguém profundamente enraizado na estrutura social e religiosa do seu tempo. A sua voz não era a de um marginal, mas a de alguém que falava com autoridade, com uma erudição que poucos possuíam. Mas a sua personalidade, essa é a chave para desvendar o enigma de Isaías. Era um homem de paixão ardente, de uma convicção inabalável. Testemunhou a corrupção, a idolatria, a injustiça social que corroía Judá por dentro. E não se calou. A sua alma clamava por retidão, por justiça. Imaginem a sua angústia ao ver o seu povo, o povo escolhido de Deus, a afastar-se cada vez mais da verdade. A sua voz, por vezes, era um trovão, denunciando o pecado com uma veemência que ainda hoje nos assusta. Mas noutros momentos era um sussurro de consolo, anunciando a esperança de um futuro glorioso, de um Messias que viria para redimir. Que dualidade, não é? A fúria divina e a ternura incondicional, tudo na mesma pessoa. A sua jornada não foi fácil. Imagine a pressão de ser a voz de Deus num mundo que preferia ouvir os seus próprios ecos. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis, 4 épocas distintas, cada uma com os seus próprios desafios, as suas próprias tentações. Viu a prosperidade de Uzias, que rapidamente degenerou em orgulho. Confrontou a covardia de Acás, que buscou alianças com potências estrangeiras em vez de confiar em Deus. E aconselhou Ezequias, um rei que, apesar das suas falhas, tentou uma reforma religiosa. Isaías estava lá, em cada momento crucial, um farol de verdade em meio à escuridão política e espiritual. Os desafios que enfrentou eram colossais. A ameaça assíria pairava sobre Judá como uma nuvem negra, o império mais temido da época, conhecido pela sua crueldade e pela sua sede de conquista. Isaías avisou, clamou, implorou ao seu povo que confiasse no Senhor, que não sucumbisse ao medo nem às alianças vazias. Mas tal como nós, o povo de Judá muitas vezes ignorou a voz da verdade, preferindo a segurança ilusória da política humana. Podemos ver os seus olhos marejados, a sua alma em agonia, enquanto observava o seu povo caminhar em direção ao abismo. Ele sentiu na própria pele a dor da rejeição, a frustração de ser incompreendido. E as suas fraquezas. Mesmo Isaías, o grande profeta, era um homem.
Um homem sujeito às emoções, às dúvidas, talvez até ao cansaço. A Bíblia não nos detalha as suas falhas pessoais, mas podemos inferir a imensa carga que ele carregava. A sua humanidade, no entanto, torna-o ainda mais real, mais próximo de nós. Ele não era um ser etéreo, mas alguém que, como nós, teve de lutar contra a incredulidade, a apatia e a resistência. As lições que Isaías nos oferece são intemporais. A sua visão no templo, narrada no capítulo 6 do seu livro, é um divisor de águas. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e sublime e a orla das suas vestes enchendo o templo. Os serafins, com 6 asas, clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então exclama: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este é o ponto de viragem, o reconhecimento da própria impureza perante a santidade divina e então a purificação. Um serafim toca os seus lábios com uma brasa viva e a sua iniquidade é tirada, o seu pecado é perdoado. Esta experiência, esta visão de santidade e de purificação é o cerne da mensagem de Isaías. É a mesma experiência que cada um de nós precisa ter. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa impureza e permitir que Deus nos purifique. Sem esta purificação, como poderemos ser vasos úteis nas mãos do Criador? As profecias de Isaías. Estas são o seu legado mais duradouro. Ele é conhecido como o príncipe dos profetas, o evangelista do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele profetizou a vinda do Messias com uma clareza e uma riqueza de detalhes que assombram. Ele falou de uma virgem que conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. Ele descreveu um menino que nasceria, um filho que nos seria dado, cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele previu o sofrimento do servo sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que pelas suas pisaduras seríamos sarados. Ele pintou um quadro tão vívido da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, séculos antes de ele nascer, que é impossível ignorar a sua inspiração divina. O impacto espiritual de Isaías é imenso. As suas palavras não são apenas história antiga, são profecias vivas que se cumpriram e que continuam a falar aos nossos corações. Elas nos fortalecem na fé, nos dão esperança em momentos de dor, nos oferecem direção espiritual quando nos sentimos perdidos. Elas nos mostram que Deus é soberano, que Ele tem um plano e que mesmo nas maiores crises, Ele está no controle. Talvez hoje tu estejas a enfrentar a tua própria Assíria. Talvez te sintas esmagado pelas circunstâncias, pela ansiedade, pelo medo do futuro. Talvez a voz da verdade, a voz de Deus, pareça distante, abafada pelo ruído do mundo. Mas a mensagem de Isaías ecoa: confia no Senhor, busca a sua santidade, permite que Ele te purifique e lembra-te da promessa: o Messias veio, Ele sofreu por ti e Ele voltará. A jornada de Isaías não é apenas a história de um profeta antigo, é um espelho que reflete as nossas próprias lutas, as nossas próprias esperanças. É um convite à reflexão, à introspecção. Se hoje, ao fim desta nossa conversa, sentes que a tua alma anseia por mais, que o teu espírito clama por uma conexão mais profunda com o Criador, então não hesites. Convido-te a aprofundares a tua fé, a mergulhares nas Escrituras, que a história de Isaías te inspire a buscar a verdade, a viver com paixão e a confiar inabalavelmente no Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Se esta mensagem ressoou contigo, se acendeu uma chama no teu coração, então não aguarde só para ti.
Partilha-a, deixa o teu comentário, a tua oração e, acima de tudo, que a tua vida seja um testemunho vivo da verdade que Isaías proclamou. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativa o sino das notificações para você receber mais mensagem como esta.